Caros alunos, bem-vindos a mais essa atividade sobre éticas ambientais. Com essa atividade de hoje, eu espero que vocês, ao final dela, se sintam provocados a refletir sobre os significados e a concordância de diferentes juízos de valor que são possíveis sobre a nossa relação com a natureza. E a relação entre estes juízos de valor e juízos econômicos, concepções sobre direitos humanos e o próprio conceito de natureza. Para começar, vamos examinar aqui algumas manifestações, vou chamar assim, sobre natureza e que, como toda manifestação, elas incluem juízos de valor. E para que vocês comecem a pensar sobre elas. Aqui, por exemplo, um documento público comentando sobre a instituição de uma Câmara Técnica, e esta Câmara Técnica se chama Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros. Deem uma pausa no vídeo e tentem entender por que esses três termos estão presentes aqui e por que não um só, e qual é o significado de cada um. Se eles são três termos, supostamente são diferentes, merecem tratamentos diferentes, e que significado isso tem. Então dê uma pausa no vídeo e pensem um pouco sobre isso. Aqui nós temos uma situação curiosa. Deem mais uma pausa no vídeo, leiam a matéria e tentem entender por que, a partir dessa situação, uma determinada pessoa foi acusada de crime ambiental. Qual teria sido o crime ambiental envolvido nessa situação peculiar? Deem uma pausa no vídeo e tentem imaginar. Aqui nessa terceira situação, nós temos uma piada sobre a relação entre diferentes pessoas e o que elas consideram que é correto ou errado a respeito do nosso relacionamento com a natureza. Mais uma vez, dei uma parada no vídeo e debulhem essa piada e o que tem de sério, de importante e de concepções diferentes que estão embutidas aqui nessa gravura. Mais uma vez, e para encerrar essa nossa introdução, que tal se os rios assumirem direitos humanos? E que tal se os rios puderem processar pessoas, empresas e governos em favor da sua própria proteção? O que lhes parece isso? Deem mais uma última paradinha no vídeo e reflitam sobre mais essa situação. Muito bem. Ao longo aqui dessa nossa atividade, nós vamos discutir algumas ideias principais. Então, a primeira delas é de que existe uma nebulosa de posturas éticas sobre a nossa relação com a natureza. E essas posturas éticas se sobrepõem de forma muitas vezes contraditória e muitas vezes pouco clara. E vamos tentar fazer aqui um exercício de dar um pouco mais de coerência para essa nebulosa. Bom, a segunda ideia é que, dada a falta de uma base moral comum, frequentemente surgem conflitos nas discussões ambientais, porque os diferentes atores sociais partem de critérios éticos que são distintos. Existem cosmovisões tradicionais ou transicionais e
que, de um modo geral, não dissociam sociedade e natureza. E nessas cosmovisões, de um modo geral animistas, existe apenas uma categoria de seres que inclui tudo que é físico. E tudo é senciente e tudo conta moralmente. Inclusive elementos que na sociedade ocidental nós entendemos como inanimados. Então nós desenvolvemos essa ideia na nossa reflexão sobre o conceito de natureza. Eu vou retomar aqui rapidamente esse raciocínio, que é bastante complexo e extenso, apenas para não me limitar às concepções éticas da sociedade ocidental moderna, que vai ser o nosso foco principal. Bom, as interpretações modernas destas cosmovisões tradicionais ou transicionais, elas propõem questionamentos éticos. De um modo geral, esses posicionamentos éticos têm um conteúdo antimodernista e tem um conteúdo romântico. Então, é uma tradução que nem sempre é válida. Vamos fazer uma reflexão rápida, provocativa, sobre esse ponto. Uma outra ideia que nós vamos desenvolver aqui é de que as éticas ambientais, enquanto tais, elas existem apenas na sociedade ocidental moderna, porque é apenas na sociedade ocidental moderna que existe a categoria natureza e, portanto, que seja possível uma ética em relação à natureza. E que existem diferentes valores a respeito dessa concepção de natureza, assim como existem diferentes conceitos de natureza, como já vimos. Que essas diferentes posturas éticas em relação à natureza, elas estão relacionadas com o reconhecimento de diferentes amplitudes, diferentes extensões ou diferentes gerações de direitos humanos. Que as diferentes posturas éticas podem estar amparadas nas consequências das ações ou na virtude dos agentes. Então, existe aqui duas linhas de reflexão sobre essas posturas. Também vamos desenvolver a ideia de que existem diferentes tipos de justificativas para a conservação da natureza. Justificativas egoístas, antropocêntricas, que, em resumo, afirmam que, bom, se a nossa sobrevivência depende da conservação da natureza, então devemos conservar a natureza. E existem justificativas que são altruístas, ecocêntricas para a conservação. Estas posturas altruístas, elas estão baseadas na ideia de valor intrínseco da natureza. E essa noção de valor intrínseca, ela é fundamental no argumento do princípio da precaução. Quais são, então, os diferentes juízos éticos que são possíveis sobre a natureza? Vamos examinar isso. E vou começar fazendo aqui uma distinção, mais ou menos artificial, mas válida, entre sociedades tradicionais ou sociedades transicionais e sociedades ocidentais modernas. Nas sociedades tradicionais não existe o conceito de natureza. Existe uma noção sobre cosmos. A natureza é vista como totalizada. Os seres humanos são parte de um cosmos que reúne tudo que é físico. Nós já desenvolvemos essa ideia na nossa reflexão sobre o conceito de natureza. Enquanto que nas sociedades ocidentais modernas, natureza e humanidade são categorias distintas. Então, essa distinção ela é importante. Ainda que devemos lembrar essa visão dicotômica, né, sociedades tradicionais, sociedades ocidentais modernas, ela é uma simplificação bastante exagerada, ainda que útil. E, de fato, existe um gradiente muito cinza sobre diferentes concepções de mundo. Não, pela impossibilidade de analisar cada uma na sua peculiaridade, eu estou partindo aqui dessa distinção, que é uma distinção importante. E nas sociedades tradicionais existe uma diversidade enorme de crenças, geralmente amparadas
em visões animistas, em religiosidades que são baseadas em mitos e em tabus diversos e na ausência do conceito de natureza. Nas sociedades ocidentais modernas convivem diferentes posturas. Existe uma postura egocêntrica, existem posturas antropocêntricas, existem posturas biocêntricas e existem posturas ecocêntricas. E ainda existem argumentações amparadas na ética das virtudes. E, bom, todas essas diferentes concepções, de alguma forma ou outra, convivem nesse nosso mundo moderno, complexo e interconectado, ainda que seja bastante possível caracterizar pelo menos a visão central dentro, assumida por cada grupo social. Vamos examinar isso começando aqui pelas diferentes posturas éticas, um resumo disso, muito resumido, entre a enorme diversidade de sociedades tradicionais ou transicionais. Nessas sociedades tradicionais ou transicionais, existe uma indissociabilidade entre seres humanos e natureza, não são duas categorias distintas. Existe uma noção de parentesco entre humanos e outros seres, inclusive fenômenos naturais, não necessariamente entendidos na nossa sociedade como vivos. E esses fenômenos naturais, eles são manifestações que também envolvem um sentido moral. Então, existe um sentido moral nas variações de clima, nas manifestações meteorológicas e muitos outros fenômenos naturais. E a natureza nessas sociedades, ela é entendida, ela é assumida, natureza como nós ocidentais reconhecemos, como sendo mais poderosa que a humanidade. Então, essas sociedades, elas precisam se adaptar e conviver com esse cosmos que é assumido como mais poderoso do que elas próprias. E finalmente, uma característica importante nessas sociedades tradicionais é que a regulação delas é malthusiana, ou seja, elas têm um relacionamento muito estreito com os recursos locais. E na medida em que os recursos locais variam no tempo e no espaço, as sociedades também variam e se adaptam muito rapidamente. Elas são dependentes e reguladas por esses recursos locais. E existe uma infinidade enorme de sociedades tradicionais ou transicionais, e cada uma delas com posturas éticas, dessas cosmovisões, né, totalizantes, que são peculiares. Então, aqui tem apenas alguns exemplos disso, já que não é possível tratar cada uma aqui. Então, para os tucanos, por exemplo, o criador do universo é o Sol. E a energia do Sol é uma energia criadora e é uma energia finita. E para os havaianos, todas as espécies descendem dos corais. E existe um parentesco entre todos os seres, portanto, né, já que todas as espécies descendem dos corais. E se existe um parentesco, então deve existir respeito. Bom, cada sociedade vai fazer a sua construção peculiar sobre essa relação entre seres humanos e cosmos, de um modo geral sempre mantendo esse padrão de se entender como parte desse cosmos, como dependente deste cosmos, como sendo regulado e precisando obedecer e se comportar de acordo com normas estabelecidas ou impostas por este cosmos. E, bom, essas sociedades tradicionais ou transicionais, elas são intrinsecamente conservacionistas pelo fato de que elas têm essa relação íntima com recursos locais e essa visão totalizada de pertencer a um cosmos que elas assumem como sendo poderoso e um guia, né, para o qual elas devem se adaptar? Bom, não necessariamente.
Então, é um fato de que essas sociedades elas são reguladas de forma malthusiana pela disponibilidade de recursos locais, e todas as evidências, como aqui no caso a da Ilha da Páscoa, mostram que mesmo essas sociedades tradicionais são capazes de provocar grandes mudanças ambientais nos seus ecossistemas, e que uma vez provocando essas mudanças ambientais, elas são forçadas a se modificar e a se adaptar. Então, não existe, é uma noção romântica, a ideia de que essas sociedades têm um relacionamento estável e equilibrado. Não, esse relacionamento ele é dinâmico. E ele é modificador do ambiente. E no caso aqui da Ilha da Páscoa, que está exemplificado, os primeiros colonizadores, na verdade, a principal hipótese de que tenha sido uma segunda leva de imigrantes, extinguiu localmente espécies de palmeiras que eram utilizadas como madeira para a construção de embarcações e para o transporte dos famosos moais. Associado, talvez isso tenha acontecido diretamente pela exploração do recurso, talvez isso tenha acontecido principalmente de forma indireta pela introdução de roedores. Então introduziram uma espécie exótica, invasora, na forma como nós enxergamos hoje, e esses roedores teriam sido a principal causa da extinção local dessas palmeiras. Isso provocou um colapso daquele modo de vida e a necessidade de uma reorganização completa daquela sociedade. E a erosão se tornou um problema muito grave, a falta d'água se tornou um problema muito grave, a impossibilidade de realizar construções utilizando madeira, de construir embarcações, a necessidade de construir hortas em ambientes pedregosos, utilizando as rochas para capturar a umidade das chuvas e do ar e conseguir plantar alguns alimentos. Então, essa sociedade foi forçada pelo esgotamento de recursos anteriormente utilizados a uma profunda adaptação. Então, e esse é o modus operandi da história das civilizações como a gente conhece. Bom, sobre esse ponto e a relação que isso tem com essas visões românticas, visões sobre o bom selvagem, eu vou deixar registrado junto com esse material algumas publicações que eu considero fundamentais, muito interessantes, para a gente entender esse ponto de vista, que eu não vou poder desenvolver aqui com mais detalhe. Bom, e quanto às éticas ambientais teístas, que fazem parte de todos esses povos, sejam eles mais tradicionais, mais transicionais ou mais modernos. Bom, já que existe uma religiosidade em todas as sociedades, bom, essas religiosidades elas nos proporcionam embasamentos éticos para aquilo que nós chamamos hoje de conservação da natureza? Sim e não. Então nós podemos ver aqui alguns exemplos. Dê uma pausa aí no vídeo para ler cada um desses textos. Uma série de exemplos de ensinamentos religiosos, reflexões religiosas que contêm elementos que nos permitem argumentar a conservação da natureza. E vou me limitar aqui à última, que é o judaísmo e o cristianismo, porque essa é uma das raízes da sociedade ocidental moderna, da forma ocidental moderna de pensar. Então, no judaísmo e cristianismo, Deus criou, segundo as suas espécies, os monstros marinhos. Observem aqui que tem um conteúdo moral aqui, né? E todos os seres vivos que se movem nas águas, e todas as aves aladas, segundo as suas espécies. Então, vejam que esse Deus cristão está criando a biodiversidade. E Deus viu que isso era bom. Então, ele ainda não havia criado a espécie humana, e a biodiversidade já era boa. Ela não era boa
para os seres humanos, porque não havia seres humanos nesse momento. Então, é possível utilizar esse texto como uma argumentação de uma ética ambiental. Mas, no mesmo Gênesis a seguir, Deus cria os seres humanos, coloca essas espécies ao seu serviço e o texto bíblico tem aquela famosa frase, né? Crescei, multiplicai e dominai a terra. Essa questão do dominai, que pode ser traduzida de diferentes formas, pode ser feita uma leitura mais moderna de que esse dominai significa que nós temos um grande poder de transformação e, portanto, uma grande responsabilidade, uma grande responsabilidade sobre o controle, sobre a conservação, enfim, mas isso permite diferentes leituras. E assim em todas as outras religiosidades. Então, elas são bastante ambíguas, elas permitem diferentes leituras que tanto podem amparar um discurso agressivo, um discurso de dominação, quanto um discurso de conservação. E existem reflexões interessantes sobre esse ponto de vista que eu também vou deixar como sugestões de leitura e aprofundamento. Aqui tem um exemplo bastante curioso dessa relação, para a gente aprofundar um pouco essa ideia e introduzir o tema que a gente vai discutir logo a seguir. Então, esse é um filme antigo, sugiro que vocês procurem depois na web e assistam, onde o Brad Pitt representa um explorador que vai até o Tibete, entra em contato com o Lama, e o Lama é uma pessoa muito curiosa, se interessa em compreender esta outra sociedade que não é a sociedade dele. Então existe aqui um diálogo intercultural bastante interessante, junto com todas aquelas coisas hollywoodianas, e então ele propõe que o explorador construa um cinema como uma forma dele se apropriar da cultura ocidental e entender os ocidentais. E em um determinado momento a construção desse cinema precisa parar porque os trabalhadores param, né? E não conseguem ir adiante com a obra, porque existem minhocas. E se eles continuarem a construção do cinema, as minhocas vão morrer, vão ser sacrificadas. E isso não pode. As minhocas são seres dignos de respeito, dignos de juízo moral naquela sociedade. Bom, aí ele se coloca numa cilada que ele resolve fazendo uma translocação. Então as minhocas são translocadas e o cinema pode ser construído. Então observem que nessa sociedade minhocas são seres dignos de valor. Na nossa sociedade, minhoca é isca para pescar peixe, né? Então são posturas éticas diferentes que diferenciam cada sociedade. Bom, isso sobre rapidamente uma síntese das posturas éticas, de um modo geral anímicas, que existem nessas sociedades tradicionais ou transicionais e também em diferentes religiosidades. Lembrando novamente, né, que existe uma diversidade enorme ali que nós não teremos condições de examinar aqui. E passamos para o que é o nosso foco central, que são as posturas éticas que existem hoje na nossa sociedade ocidental moderna contemporânea. E chamando a atenção para estas cinco agrupamentos de posturas diferentes: egocêntricas, antropocêntricas, biocêntricas, ecocêntricas ou amparadas na ética das virtudes. O que caracteriza as sociedades ocidentais modernas, diferente de todas as outras sociedades que nos antecederam no tempo ou que foram dominadas culturalmente e economicamente e militarmente pela sociedade ocidental moderna? Bom, na sociedade ocidental moderna, a humanidade é mais poderosa que a natureza. E ela tem em si a noção de que ela é capaz de dominar a natureza e ela é merecedora disso porque tem uma origem divina.
e sobrenatural, que é diferente da origem dos outros elementos. Essa é uma visão radicalmente diferente de outras posturas cosmogônicas de outras sociedades. E existe uma dissociação sociedade e natureza que coloca a sociedade acima da natureza. Ela se caracteriza hoje por um comércio globalizado, uma produção industrial globalizada, que relaciona todos os seres humanos do planeta hoje de uma forma mais ou menos intensa, mesmo as sociedades tradicionais são agora, de um modo geral, sociedades transicionais que têm algum grau de relacionamento com essa sociedade ocidental moderna. E elas são caracterizadas pelo individualismo. Esse individualismo tem várias facetas: o reconhecimento dos direitos do indivíduo, mas também outras manifestações como anomia e de outros tipos. E a economia é uma economia capitalista que traz em si a noção de progresso, a noção de acumulação, que também é uma noção diferente da existente em outras sociedades. E nós escapamos da regulação malthusiana local. Por quê? Porque nós vivemos em um planeta conectado. Então, se uma determinada comunidade perde a sua produção de grãos por causa de uma seca ou de uma enchente, não é por isso que ela vai entrar em colapso. Esses alimentos podem ser compartilhados vindos de outras regiões do planeta. Existe comércio e esse comércio é globalizado. Então a regulação malthusiana ela existe apenas em nível planetário. Ela conecta todos os seres humanos como uma sociedade única global. Essa é uma novidade histórica e evolutiva na humanidade. E, bom, quais são as éticas ambientais modernas que disputam espaço nos discursos, nos juízos de valor de diferentes grupos sociais contemporâneos? E, bom, existe uma visão egocêntrica. Essa visão egocêntrica ela é utilitarista, ela é amparada na noção de direitos individuais, é uma ética laissez-faire, é uma ética que tende a sugerir que cada pessoa, de forma egoísta, tem o direito de se expressar, tem o direito de fazer o que bem entende. E que a coesão da sociedade se produz pela soma dos egoísmos, de certa forma. O direito do indivíduo à liberdade, à autorrealização e ao acesso aos recursos é um direito essencial, básico. Bom, existe uma outra visão que é antropocêntrica, vou chamar aqui de antropocêntrica, é reconhecida assim, que ela é também utilitarista, mas ela está amparada numa segunda geração de direitos humanos, que são os direitos coletivos. Ela reconhece que existe o direito de todos e que esse direito de todos implica no compartilhamento dos recursos, que deve ser equitativo e deve ser eficiente. E como esses recursos são limitados, então surge a partir dessa visão a ideia do uso sustentável desses recursos. Na visão egocêntrica, a natureza é infinita. Depois existem as visões biocêntricas e as visões ecocêntricas, que são ambas amparadas no valor intrínseco. Mas elas se distinguem de várias formas. Então, as visões biocêntricas existem, aquelas amparadas no valor intrínseco, mas existem posturas utilitaristas também. E elas conferem direito aos seres sencientes. Então elas expandem o conceito de direito a outros seres que não são humanos, mas isso não inclui toda a biodiversidade, inclui apenas os seres sencientes. Os seres sencientes eles são considerados como indivíduos. E conforme a noção da primeira geração de reconhecimento de direitos humanos, se esses seres também são indivíduos, eles também têm direitos, os mesmos direitos que os humanos. Então, respeitar e maximizar os benefícios entre estas espécies, que são sencientes, é a base do juízo moral. Nas visões ecocêntricas, diferente das visões biocêntricas, elas estão amparadas na terceira geração dos direitos humanos, que são os direitos ambientais. E aqui é o coletivo que tem valor, a biodiversidade, aquilo que nós chamamos de biodiversidade, e não os indivíduos.
E essa biodiversidade ela tem valor enquanto coletivo em todas as escalas de organização. Genes, populações, espécies, hábitats, ecossistemas e o planeta. E esses direitos coletivos eles estão amparados na ideia do uso precavido, que é diferente do uso sustentável, e na noção de que existem limites toleráveis. Então, precaução e limites são os princípios de juízo moral aqui. Bom, existe uma hierarquia de reconhecimento de direitos humanos. Existem os direitos de primeira geração, segunda e terceira geração. Aquele xizinho amarelo lá no centro está marcando aquelas situações em que nenhum direito é reconhecido. Existem essas situações desagradáveis e reconhecidas como antiéticas e injustificadas na nossa sociedade ocidental moderna. O escravagismo, por exemplo. Bom, na primeira geração de direitos humanos são reconhecidos os direitos individuais, o direito de ir e vir, o direito de autodeterminação, de autorrealização. Se os direitos param aqui, nós temos uma sociedade que é fundamentalmente egoísta, ainda que esses direitos, sim, sejam reconhecidos como essenciais e básicos na nossa sociedade. Existe uma segunda geração de direitos humanos que são os direitos coletivos, os direitos enquanto pertencimento a um grupo social e que impõe como regramento que deva haver um compartilhamento equitativo dos custos e dos benefícios de se viver nessa comunidade. Então, que a expressão individual ela tem um limite que é a expressão dos outros indivíduos e a necessidade que existe de compartilhamento e de convivência. E existe uma terceira geração de direitos humanos que inclui como objeto de juízo moral os direitos ambientais. Então, a biodiversidade, as outras espécies ou alguns elementos dessa biodiversidade, algumas dessas outras espécies, isso vai se expandir ou mais ou menos de acordo com cada visão. Eles também são merecedores de respeito e de proteção e de oportunidades de autorrealização e de convivência, assim como os seres humanos. E existe uma progressão no tempo no reconhecimento desses direitos, por isso que eles são chamados de primeira, segunda e terceira geração. O reconhecimento dos direitos ambientais é bastante mais recente e portanto, também menos coeso e menos generalizado que o reconhecimento, que a aceitação das outras dimensões do direito humano. E além dessas diferentes dimensões de reconhecimento dos direitos humanos, até o reconhecimento dos direitos ambientais, existe também uma hierarquia de pertencimento a que os seres humanos, inclusive na nossa sociedade, se reconhecem. Então, nós podemos nos reconhecer, nos identificar e considerar como sendo objetos de valor e de proteção a família, a tribo, a nação, o país, a toda a humanidade ou inclusive a comunidade biológica. Ou existe a possibilidade, está aí o xizinho amarelo no centro, de reconhecimento de não pertencimento a nenhuma dessas comunidades. Aqui, novamente, a noção de pertencimento e a inclusão da comunidade biológica como parte da nossa comunidade é a concepção mais recente nessa progressão de reconhecimento de pertencimento a comunidades. Muito bem, feito então esse preâmbulo, vamos examinar agora essas diferentes posturas éticas que existem nas sociedades modernas, uma a uma. Começando aqui pela ética laissez-faire. E essa ética ela foi desenvolvida ao longo do século XVI e século XVII, ou seja, ela já tem para lá de 300 anos, é uma ética bastante antiga e foi desenvolvida teoricamente, especialmente nos escritos de Thomas Hobbes e John Locke, entre vários outros pensadores daquele período, e ela é uma ética hedonista. Ela é
especista, considera os seres humanos como superiores, ela está amparada na religião judaico-cristã e nessa concepção de mundo. Nessa visão de mundo, o planeta Terra, o universo, ele é formado por humanos conquistadores e objetos. Então, a visão de natureza é uma visão dissociada e a natureza é um conjunto de objetos disponíveis para serem apropriados pelos seres humanos. E os direitos reconhecidos e essa é uma evolução importante em relação às sociedades anteriores, são os direitos individuais. Então, o direito que os seres humanos têm de autorrealização. E essa ética ela está amparada numa série de princípios, de ideias elementares, centrais. A primeira delas, de que a natureza é infinita. Esses elementos naturais, que é a ideia da natureza, eles estão disponíveis infinitamente. E a natureza ela não tem valor em si mesma, ela só passa a ter valor quando ela for apropriada, ela for transformada pelo trabalho. Então, quando ela for transformada em bens, que podem ser bens coletivos ou bens privados, então ela assume um valor. A natureza em si não tem valor. O peixe no rio não tem valor nenhum. Ele passa a ter valor quando ele é pescado. A árvore na floresta não tem valor nenhum. Ela passa a ter valor quando ela é cortada e transformada em um móvel, em um armamento, ou seja lá o que for. E a coação e os acordos mútuos, e especialmente a mão invisível da economia, ou seja, a soma dos egoísmos, é o que regula o acesso aos recursos. Se nós permitirmos que todos os indivíduos se autorrealizem e tenham acesso a esses recursos, então essa sociedade vai progredir e as pessoas vão se realizar. E o bem maior está em permitir essa autodeterminação do indivíduo. Então, percebam que essa visão laissez-faire, ela está ainda bastante presente em diversos discursos a respeito de como nós devemos nos relacionar com a natureza no mundo de hoje, especialmente no contexto brasileiro bem atual. E existe uma segunda visão que surgiu mais tarde, na virada do século XIX para o século XX, que é uma visão chamada de antropocêntrica. Então, é o antropocentrismo, diferente da ética laissez-faire. Ela é também uma ética utilitarista, assim como a ética laissez-faire também né? Mas a ética laissez-faire ela vai além, ela é uma ética hedonista. E essa é uma ética essencialmente utilitarista. Ela também é especista, os seres humanos também são considerados como superiores, mas existe aqui já uma primeira diferença. O que é o mundo nessa visão? O mundo é formado por humanos que são conquistadores, mais recursos. Então a visão da natureza também é uma visão dissociada, e essa natureza ela é uma natureza mecânica, é uma natureza previsível. E pelo fato de ser mecânica e previsível, e pelo fato de nós sermos humanos conquistadores, então nós temos condições de explorar e regular e sermos os gestores do planeta. Aqui os direitos que são reconhecidos são os direitos individuais mais os direitos coletivos. Os direitos coletivos surgem aqui como um elemento diferenciador importante em relação a outra postura ética. Da onde vem essa noção dos direitos coletivos? Bom, tem diversas origens e ela se transfere aqui a partir da visão de que os recursos do planeta são finitos. Na visão ética anterior, os recursos eles são infinitos. O planeta é grande e a sociedade pequena. Agora, já no século XIX para o século XX, a sociedade humana é grande e o planeta começa a ficar pequeno. Surgem as primeiras evidências de esgotamento de recursos e, portanto, a noção de que os recursos do planeta são finitos. Os recursos, eles seguem não tendo valor, a não ser que eles sejam transformados, apropriados pelos humanos. Mas essa apropriação, essa transformação, o acesso a esses recursos, ele precisa ser
eficiente. O que significa uma apropriação eficiente? É preciso respeitar os usos múltiplos, a equidade e evitar desperdícios. É preciso pensar em prioridades de usuários e prioridades de usos, porque os recursos são finitos e existem direitos que são coletivos, que precisam ser respeitados e que colocam um limite nos direitos individuais. Então, o bem maior ele está no uso adequado e na distribuição justa dos recursos. Aqui surge o princípio do desenvolvimento sustentável, o máximo benefício para o máximo de pessoas pelo máximo de tempo. Então, essa é a visão antropocentrista clássica e, novamente, né, nós vamos encontrar muitas pessoas que amparam as suas condutas nesse tipo de visão. E existe uma terceira forma de amparar o nosso relacionamento com a natureza, que é a visão protecionista. Essa é uma ética que tem um conteúdo principalmente deontológico. E ela é uma ética também não especista, e tem inclusive um conteúdo misantrópico aqui. Por quê? Porque os seres humanos aqui eles são percebidos como agressores dessa natureza. O mundo ele é constituído por seres humanos e por essa natureza que segue sendo dissociada. E a natureza ela é constituída por seres vivos e por paisagens naturais. Os seres humanos estão excluídos desse conjunto, né? Então, a natureza é um conjunto de seres vivos e de paisagens. Os direitos que são reconhecidos aqui estão na mesma geração do antropocentrismo. Essa visão é paralela no tempo ao antropocentrismo. E o seu surgimento, ela está presente até hoje. E os direitos reconhecidos são os direitos individuais e coletivos, assim como na visão antropocêntrica. E essa visão ela se distingue do antropocentrismo por vários princípios. O primeiro deles é o reconhecimento do valor intrínseco. Então a natureza ela não tem valor apenas quando transformada, ela tem valor em si mesma. Ela tem um valor que é espiritual e que é estético, né? Então é aquela mensagem, né? Aquela floresta é muito bonita, aquele lugar é muito bonito. Então observe que o juízo é estético. Então esse valor espiritual e estético ele está acima do valor utilitário e material. Essa é a cabeça do protecionista. O uso dos recursos nessa visão ele tem uma limitação. Os humanos eles não devem utilizar e destruir todas as paisagens e todas as espécies. Por quê? Porque elas têm um valor espiritual e estético que está acima do valor utilitário. Então, onde está o bem maior nessa concepção? Bom, já que existe a natureza e existe a sociedade, o bem maior está em preservar amostras representativas de todas as espécies, de todas as paisagens e de todos os fenômenos, para que a sociedade possa realizar esse valor espiritual e estético que essas paisagens e essas espécies brindam à sociedade. Então, observem que aqui existe um embrião de um pensamento que, de certa forma, é utilitarista, mas o que predomina é essa visão de valor intrínseco e como a natureza está dissociada, o reconhecimento de que é importante preservar uma parte dessas paisagens que devem ficar fora da sociedade e, portanto, devem excluir os humanos. Daí vem o conteúdo misantrópico. Então, essas paisagens preservadas, elas não devem incluir os humanos. Os humanos devem ser excluídos desses lugares. Essa é a visão essencialmente protecionista. Por quê? Porque os seres humanos são agressores, eles vão acabar modificando e alterando essas paisagens. Então, essas paisagens, as pessoas podem ir lá e tirar fotografias, podem ver, podem apreciar, podem exercitar e sentir o seu valor espiritual e estético, mas é isso. Nada de exploração, nada de presença humana permanente. Esta visão protecionista justificou nos Estados Unidos o massacre de comunidades indígenas, porque as comunidades indígenas, afinal de contas, são seres humanos e se determinadas paisagens devem ser protegidas, é preciso, nessa visão, retirar os seres humanos desse lugar.
E essa visão protecionista e esses elementos protecionistas ainda estão presentes em muitos discursos hoje. Bom, existe uma outra forma de pensar aqui, que é a ecocêntrica, que é ou a visão conservacionista. Então observem que visão protecionista e conservacionista são duas visões que se distinguem. E ela foi desenvolvida teoricamente especialmente pelo Aldo Leopold. Ela é um pouco mais recente que as visões protecionista e antropocêntrica em termos de gênese. Essa é uma ética que surgiu mais tarde, já numa época em que a ecologia enquanto ciência estava bastante desenvolvida enquanto corpo teórico, e ela incorpora elementos dessa ciência ecológica de forma central. Então ela é uma ética consequencialista, diferente das éticas anteriores, hedonistas ou com outros embasamentos. E ela é uma ética não especista. O mundo, esse mundo ele é formado por seres humanos que fazem parte da natureza. Então observem que agora, nessa visão ecocêntrica, não existe dissociação. Rompe-se a dissociação sociedade e natureza. Somos uma única comunidade. A natureza aqui ela é totalizada, nós somos parte dela. E essa discussão sobre as diferentes consequências dessa visão de uma natureza totalizada, nós discutimos lá na nossa atividade sobre o conceito de natureza. E aqui surge uma terceira dimensão dos direitos humanos, que é o reconhecimento dos direitos ambientais. Os direitos ambientais estão presentes também na visão protecionista. E quais são os princípios que guiam essa forma de pensar? A ideia de que existe uma unidade, uma estabilidade, uma diversidade, uma harmonia e um balanço na natureza. Atenção, a ciência ecológica moderna, recente, sugere que a natureza seja muito mais dinâmica do que essa visão de estabilidade, harmonia e balanço. Mas esse foi o pensamento dominante, inclusive na ciência ecológica, durante um certo tempo. Nós sabemos agora que a natureza é muito mais dinâmica do que isso e que, portanto, o equilíbrio de fato não existe, só o que existe é dinâmica. Mas essa ética ainda argumenta baseado nessa visão, nessa ideia de unidade, estabilidade, diversidade e harmonia. E ela propõe que deva haver um uso precavido dos recursos. Por quê? Porque existem incertezas, existe um balanço da natureza, existe uma harmonia que forma um todo que é muito complexo, e a nossa capacidade, nós não somos superiores como nós pensávamos, e a nossa capacidade de transformar e de lidar com as consequências do que nós produzimos está demonstrada que não é tão poderosa como se imaginava antes, e isso tudo justifica uma atitude de precaução em relação a essa visão de domínio da natureza. A natureza ela tem valor intrínseco, se reconhece o valor da natureza em si mesma, independente da sua utilidade para os seres humanos, e o maior bem está em maximizar a saúde planetária. Então, não em utilizar os recursos de forma sábia, não em manter áreas preservadas, intocadas e livres de humanos, mas em um conceito genérico de maximizar um bem-estar planetário, que está amparado, né, na ciência ecológica, pelo menos em alguma medida. Bom, depois dessas éticas que são essencialmente sobre a nossa relação com a natureza como um todo, existem as éticas biocêntricas. Essas éticas biocêntricas elas também podem ser ou consequencialistas ou deontológicas. Existem duas vertentes, a gente vai examinar cada uma. E essas éticas elas não incluem toda a biodiversidade, todo o planeta como objeto de reflexão moral. O mundo ele é constituído por humanos, animais e objetos. Então os animais aparecem aqui como próximos dos humanos, como merecedores de juízo moral, mas não o restante da natureza. A natureza é um conjunto de animais
e o que não são animais são recursos e objetos. E os direitos, eles são direitos individuais ou eventualmente direitos coletivos, que são direitos humanos, que são estendidos aos animais considerados sencientes. Então, esses animais considerados sencientes, eles são reconhecidos como indivíduos e são merecedores de direitos individuais, os direitos de primeira geração dos direitos humanos. E, eventualmente, em algumas visões mais recentes, também direitos coletivos. Quais são os princípios dessas visões biocêntricas? O primeiro deles, e o mais importante, é que a senciência é o critério que é necessário e suficiente para a consideração moral. Então, ele é necessário e ele é suficiente. Né? Então, os seres sencientes merecem a nossa consideração moral. O sofrimento e a morte são os piores males. O sofrimento e a morte são os piores males para os seres humanos, então são os piores males para estes outros seres sencientes também. E espécies e ecossistemas não contam moralmente, porque não são sencientes. Né, em algumas dessas visões, e isso faz parte de alguns discursos, os conservacionistas eles são vistos como ecofascistas. Por que são como ecofascistas? Porque bom, o indivíduo ele só vale na medida em que ele contribuir para a reprodução e para a sobrevivência de uma população ou de uma espécie. Então não tem problema em você matar um animal se vai haver uma taxa de natalidade que substitua esse animal. Mas essa visão é incompatível com as visões biocêntricas, né? Porque cada indivíduo é merecedor de valor e ele não pode passar por uma situação de sofrimento ou morte. Bom, existem duas vertentes de visões biocêntricas. Existem vários outros matizes aqui, né? Mas existem duas vertentes principais, que são a ética da libertação animal e a ética dos direitos dos animais. Elas têm muitas similaridades, essas que eu já comentei aqui, mas têm também as suas peculiaridades. A ética da libertação animal é uma ética consequencialista, utilitarista e pragmática, enquanto que a ética dos direitos dos animais é uma ética deontológica, altruísta e mais radical. Vamos examinar isso mais de perto em cada um dos casos. Bom, a ética da libertação animal é um biocentrismo consequencialista. Ela pode ser chamada de ética da libertação animal em alguns escritos, ou às vezes ética do bem-estar animal. Bom, ela é uma ética não especista. Né? Então, ela reconhece valor intrínseco em seres que não são espécie humana. Ela reconhece valor intrínseco na natureza. Esse valor intrínseco está posicionado nos indivíduos, não nos coletivos. E esses indivíduos são os seres sencientes. O critério de senciência nessa visão é a capacidade de sentir prazer e dor. Alguns animais nessa visão eles têm interesses. Os interesses são a sua capacidade de sentir prazer e dor, e esses interesses eles não podem ser ignorados. Então esse é o critério de senciência. Atenção que o critério de senciência ele pode variar em outras visões, né? Esses animais não necessariamente precisam ter uma visão de futuro e serem guiados por expectativas de futuro, como é o caso dos seres humanos. Não, basta a capacidade de sentir prazer e dor. Ela é uma ética utilitarista. Em que sentido? As pessoas que advogam essa ética, elas estão dispostas a refletir sobre como maximizar as boas consequências entre todos os indivíduos, já que nós precisamos compartilhar os espaços, os recursos, a vida. Então é preciso buscar um balanço entre o prazer e a dor de todos os indivíduos. Então eles estão dispostos a refletir sobre se justifica matar um animal para satisfazer a fome e garantir a sobrevivência de um humano, ou em quais
casos um determinado sofrimento ou uma determinada morte, seja de um animal ou seja de um humano, ela é justificável em função de uma maximização de boas consequências para esse coletivo, né, que inclui seres humanos e animais. Matar uma pessoa é sempre pior do que matar um animal, porque as pessoas, os seres humanos, têm uma expectativa de futuro, de autorrealização, enquanto que os animais eles são sencientes, né? Eles são capazes de sentir prazer e dor e isso deve ser levado em conta, mas os seres humanos ainda contam mais. Bom, existe a ética dos direitos animais, que é uma ética, um biocentrismo deontológico agora. E ele também é não especista, também reconhece valor intrínseco, esse valor intrínseco também está posicionado nos indivíduos. Agora, o critério de senciência muda um pouco. O critério de senciência é a capacidade de perceber, de lembrar, de ter desejos e de ter preferências. Então, não é apenas a capacidade de sentir prazer e dor. E alguns animais, eles são sujeitos. Alguns animais agem intencionalmente. E se eles são sujeitos e se eles agem intencionalmente, se eles têm a capacidade de ter desejos e de ter preferências, então eles contam como os humanos. E se eles contam como os humanos, não é possível tolerar nenhum tipo de sofrimento individual em favor de qualquer ganho coletivo. Então, aquela regra que vale para os humanos, né, você não pode submeter um humano a uma situação de dor e sofrimento, como testar um medicamento, por exemplo, a menos que, né, existindo o risco, né, desse sofrimento e dor, a menos que isso seja consentido. Então é preciso haver o consentimento. Você não pode, em hipótese alguma, colocar um ser humano numa situação de risco. E assim como você não pode, em hipótese alguma, colocar estes animais que são sencientes, conforme esse critério, a essa mesma situação. Isso é absolutamente incompatível. Então ela é uma ética radical. Por quê? Porque não existe a possibilidade de um balanço, de uma magnificação de bens numa perspectiva coletiva. É por isso que a ética anterior, né, ela é uma ética utilitarista. Essa não é. Essa é uma ética deontológica e radical. Bem, essas posturas éticas que nós examinamos até aqui, elas são, de um modo geral, consequencialistas. Isso quer dizer o quê? Que o critério de juízo moral do que é certo, do que é errado, está focado nas consequências que os atos de uma determinada pessoa podem ter. Ou a ética laissez-faire, que é uma ética hedonista, né? Então o indivíduo tem o direito de se autorrealizar e pronto, né? E as outras éticas são éticas consequencialistas. Então você precisa refletir sobre as consequências dos seus atos. Mas existe uma outra forma de conceber o nosso relacionamento com a natureza baseado na ética das virtudes, onde o que conta não são as consequências, onde o que conta é a motivação. Então é a motivação da morte, é a motivação do sofrimento, é a motivação do uso que conta moralmente. É o caráter de quem usa a natureza é o que conta moralmente, independentemente das consequências boas ou ruins que isso possa ter. Então, motivação e caráter, essa é o embasamento da ética das virtudes. E ela propõe uma série de outras questões e uma série de outros argumentos sobre como amparar esses juízos de valor sobre diferentes formas de utilizarmos a natureza. E a primeira pergunta é, por exemplo, se existe virtude no prazer. Então, essa cena que está colocada aqui de crianças pescando, elas vão causar um sofrimento e vão causar a morte desses peixes. Então, esse prazer se justifica, essa exploração pelo prazer se justifica, e essa outra exploração pelo prazer
ela também se justifica. Então, essa outra criança aqui que tem uma arma na mão e que não está matando peixes, está matando aves, e é por prazer, por autorrealização, isso se justifica? É, e existe alguma virtude no lucro? Esse lucro, nesse caso dessa cena, onde é um lucro de uma comunidade local de pescadores e que tem o seu direito, né, à autorrealização, tem o seu direito a ter os seus bens materiais, a ter a sua qualidade de vida, e para isso eles precisam pescar e vender os peixes. Então, esse lucro se justifica, existe virtude nisso, e nesse caso, em que também é uma pesca, mas agora é um mamífero, uma pesca comercial, de grande escala. Então, esse lucro ele se justifica, porque um lucro se justificaria e outro não. Existe virtude na tradição e na competência. Então, o fato de você ser habilidoso e competente e o fato disso ser uma tradição da sua comunidade, é a sua herança cultural, é o seu modo de vida, existe uma virtude nisso, isso justifica sofrimento e dor, e essa tradição e essa competência, essa habilidade se justificam, por exemplo, no caso das touradas, e no caso da tradição de caçar com arco e flecha e como uma manifestação de um determinado modo de vida, como um ritual de passagem dos guerreiros para a idade adulta e como parte da formação cultural. Isso também vai envolver a morte e o sofrimento de animais. E nesse caso se justifica que argumentos permitem diferenciar essa situação da situação da tourada. Aqui também existe uma tradição, e existe uma competência, existe uma habilidade e uma cultura de um povo. E existe virtude na subsistência. Que subsistência? Essa subsistência significa vender alguns peixes para poder comprar alimento, ou essa subsistência significa que você vai comer esse peixe? Essa subsistência significa que esse peixe é uma complementação na sua dieta, mas você tem outras possibilidades, ou que você depende dessa fonte de proteína? Então, o que é subsistência? Em qual dessas subsistências existe virtude? Em apenas algumas delas ou em todas elas? Sentir prazer no sofrimento e na morte é um vício, mas matar para conservar é uma virtude? E, é, e se as pessoas sentem prazer na morte, mas se essa morte ela tem uma motivação de conservação da biodiversidade, como fica? É, é, os controladores de javalis, eles são virtuosos ou são viciados? O seu comportamento inclui virtudes ou inclui vícios, ou ambos? E isso é moralmente justificável ou moralmente condenável? Então, todas essas são situações de perguntas sobre o valor de determinadas formas de nos relacionarmos com a natureza, amparados nessa ideia de que é a motivação e que é o caráter que contam moralmente, independentemente das consequências, boas ou ruins, que isso pode ter. Esse capítulo da ética das virtudes, essa reflexão amparada na ética das virtudes, está muito menos desenvolvida na literatura sobre ética ambiental. Ela é ainda mais nebulosa do que as concepções hedonistas, utilitaristas ou consequencialistas de um modo geral. E, portanto, é muito mais difícil de nós nos pronunciarmos com clareza e apontarmos tendências claras de agrupamento de concepções baseadas na ética das virtudes presentes na nossa sociedade moderna, contemporânea. A única coisa que eu posso afirmar é que essas
reflexões amparadas na ética das virtudes, elas estão muito próximas das argumentações biocêntricas, mais do que das argumentações de conteúdo protecionista, conservacionista ou antropocentrista. Nós vimos até aqui diferentes formas de se conceber, de se justificar moralmente, formas de relacionarmos com a natureza, dependendo de o que nós incluímos ou excluímos da noção de natureza. E essas diferentes concepções, elas vão finalmente se traduzir nos discursos de conservação como justificativas para a conservação. Então, diante de uma situação de perda de biodiversidade, de degradação ambiental, surgem os argumentos tentando convencer outras pessoas a se somarem ao esforço de conservação. E que argumentos são esses? Em que éticas eles estão amparados? Como eles se sobrepõem, se opõem e eventualmente se contradizem? Bom, existem diferentes grupos de argumentos. O primeiro são as justificativas egocêntricas ou antropocêntricas. E qual é a relação entre egoísmo e sobrevivência? Bem, se a nossa sobrevivência depende da conservação da biodiversidade, então nós devemos protegê-la. Então observem que essa é uma ética, é um argumento, né, que ele é especista e é utilitarista. Né? Então a natureza, ela está a serviço dos seres humanos. A nossa sobrevivência depende da natureza. A natureza é para os seres humanos. Né? Por isso que é uma ética especista e utilitarista, por isso que esse é um argumento antropocêntrico. E as justificativas antropocêntricas, elas são as mais difundidas nos discursos ambientalistas de um modo geral. A nossa sobrevivência depende da conservação da natureza. Então, é para o nosso bem, para o bem da humanidade, para o bem das pessoas, que a natureza deve ser conservada, não porque ela tenha um valor intrínseco. E que justificativas antropocêntricas são essas? Então, veja bem como a nossa sociedade depende da natureza. A natureza proporciona para os seres humanos uma série de recursos extraídos diretamente da natureza: madeira, caça, pesca, frutos, objetos que têm valor ornamental. Ela proporciona novos medicamentos, novos alimentos, novos materiais que vão ser necessários num contexto de mudança da sociedade. Elas proporcionam dinheiro, recursos, autorrealização a partir do desenvolvimento do turismo, do desenvolvimento da recreação. Nós, seres humanos, não precisamos só de água e alimento, nós precisamos de sabor e arte também. E nós podemos lucrar com a natureza também através do mercado do carbono, do mercado da água. A natureza, ela proporciona amenidade, ela proporciona bem-estar, aquele bem-estar psicológico e espiritual que nós sentimos quando nos aproximamos da natureza, frequentamos as áreas verdes. Então, são todas argumentações antropocêntricas, né, que mostram como a biodiversidade, como a natureza são importantes para nós, seres humanos, como nós dependemos e como nós precisamos dessa biodiversidade. A biodiversidade, afinal de contas, ela é para comer, vestir e passar no cabelo, como sugere o título desse livro. E a biodiversidade ela é muito importante para os seres humanos, nós dependemos dela. Então, muito bem, se nós utilizamos esse recurso, a pessoa que nos escuta vai dizer: ótimo, então eu vou me somar a esse esforço e portanto, eu quero realizar, materializar os benefícios dessa conservação, os benefícios desse relacionamento com a natureza que você está dizendo que eu ganho. Então, será que eu posso comer a biodiversidade, como por exemplo caçar passarinho, pomba, perdiz e colocar num prato de panela? Ou essa é uma forma de eu realizar esse benefício da conservação da natureza. Eu posso ou está proibido? Não, isso não pode. Mas um peixe pode? Eu posso me apropriar desse outro elemento da natureza? Um é proibido e outro é permitido? Qual é proibido, qual é permitido e com que critério? E por quê? Ou não, eu não posso realizar esse benefício. Eu devo manter uma dieta vegetariana.
Bom, afinal de contas, os vegetais não são sencientes. Então, essa é uma forma mais justa, mais correta de eu me relacionar com a natureza. Então, eu posso realizar, eu estou autorizado a realizar esses benefícios ou não? É um discurso de que a natureza é boa para mim, mas o meu acesso a ela e a possibilidade de eu realizar esses benefícios, ela é restrita. E ela é restrita por quê? Então, a gente precisamos tomar cuidado com os discursos antropocêntricos. Nós podemos assumir os discursos antropocêntricos, mas se nós formos assumir esse discurso, precisamos ser coerentes com as consequências desse discurso. Bom, existem as justificativas que são altruístas. A natureza, ela tem valor intrínseco, independente da sua utilidade para a espécie humana. Todos os seres têm direito à evolução, à autorrealização, à preservação da sua própria espécie. A espécie humana não é superior e ela não é proprietária da natureza. Então, essa é a justificativa altruísta, a justificativa baseada no valor intrínseco. Mas quais elementos da natureza têm valor intrínseco? Todos os animais? Quais animais? E as plantas? E os vírus? O Plasmodium falciparum, que causa malária, ele tem valor intrínseco? Será que se justifica extinguir essa espécie pelo bem-estar humano? Ou não se justifica? Mas ele é um parasita. Para que ele não se extinga, ele precisa provocar malária em seres humanos. Tem valor intrínseco. Então, até onde nós estamos dispostos a estender o valor intrínseco? Ele está no indivíduo. Então, esses indivíduos que estão colocados aqui na tela, eles têm valor? Ou o valor está no coletivo? Não, nós podemos matar algumas baratas desde que a gente não extinga. Nós podemos tratar as pessoas desde que a gente não extinga o Plasmodium. Então, são perguntas interessantes sobre os limites que a sociedade está disposta a aceitar para o valor intrínseco. Um outro aspecto importante, dois aspectos importantes sobre o valor intrínseco. O primeiro deles é que existe uma diferença entre valor intrínseco primário e valor intrínseco derivativo. Valor intrínseco primário é aquele que os sujeitos conscientes conferem a si próprios, ou seja, eles subjetivam o valor primário. Então, apenas os seres humanos, do nosso ponto de vista, têm valor primário. Valor intrínseco primário. Significa o quê? Que os seres humanos, os indivíduos humanos, reivindicam para si o seu próprio valor. Os seres humanos, enquanto coletivo, fazem passeatas, fazem manifestações, reivindicando o valor do seu grupo e o respeito ao seu grupo social. Então, essa subjetivação é o que confere valor intrínseco primário aos seres humanos. Os outros elementos da natureza, as outras espécies, nós podemos atribuir a elas um valor primário, mas observem que esse é um valor atribuído e, portanto, ele é derivativo. Esse valor ele é conferido subjetivamente por sujeitos conscientes. Esses sujeitos conscientes somos apenas nós, os seres humanos. Então, as baleias não fazem manifestações em prol da sua própria conservação. São os seres humanos que conferem valor intrínseco para as baleias, e são os seres humanos que se manifestam pelo salvamento das baleias. Um grupo que será reconhecido pela sociedade como legítimo para representar esse elemento da natureza, esse conjunto de espécies, enfim, é o que vai reivindicar o valor e a proteção daquele elemento ou daquele grupo de espécies. Então, existe valor intrínseco primário e existe valor intrínseco derivativo, que é aquele que é subjetivamente conferido. O fato de ser subjetivamente conferido significa que nós podemos reconhecer valor, estender esse reconhecimento de valor intrínseco a mais ou a menos elementos da natureza, conforme cada grupo social.
Finalmente, a importância que o valor intrínseco tem na argumentação sobre a conservação. Se um determinado elemento da natureza é reconhecido como possuidor de valor intrínseco, seja ele primário ou derivativo, então este elemento, este ser, não pode ser colocado em risco, não pode ser colocado em perigo. Aquele grupo social que for reconhecido pela sociedade como um representante legítimo desse elemento da natureza, seja uma espécie, uma população, um hábitat, o que for, eventualmente poderá reivindicar o consentimento ou não do uso, da ameaça, do risco a esse elemento. Muito bem, então nós estamos encerrando aqui essa reflexão, essa provocação sobre as éticas ambientais nas sociedades modernas. E vamos rever aqui quais foram as ideias principais que nós desenvolvemos ao longo dessa atividade, dessa reflexão. A primeira de que vocês se deram conta, né, de que existe uma nebulosa de posturas éticas sobre a nossa relação com a natureza. E que a falta de uma base moral comum é a que frequentemente leva a conflitos e desentendimentos, porque diferentes atores sociais partem de critérios éticos diferentes. E se partem de critérios éticos diferentes, é necessário primeiro estabelecer um acordo sobre esses critérios para que então uma discussão possa prosseguir. E existem cosmovisões tradicionais ou transicionais, já que tem algum grau de relacionamento com a sociedade moderna, que, de um modo geral, não dissociam sociedade e natureza. São visões, de um modo geral, animistas e que entendem que existe apenas uma categoria de seres que inclui tudo que é físico. E tudo no cosmos é senciente e tudo, portanto, conta moralmente, inclusive elementos que na sociedade ocidental nós entendemos como inanimados. Existem interpretações modernas dessas cosmovisões tradicionais que propõem questionamentos éticos que frequentemente têm um conteúdo antimodernista e romântico, e isso precisa ser tomado com algum cuidado. Também precisa se tomar com algum cuidado as formulações éticas teístas. As religiões, elas permitem formular princípios éticos ambientais, mas elas são ambíguas. E, além disso, as éticas ambientais modernas, né, elas, enquanto tais, existem apenas na sociedade ocidental, moderna, contemporânea, industrial, ou como preferirem denominar. Porque é apenas essa sociedade que reconhece a categoria natureza, atribuindo a ela diferentes valores. E as diferentes posturas éticas em relação à natureza, elas estão relacionadas com o reconhecimento de diferentes amplitudes de direitos humanos. Essas diferentes posturas éticas, elas podem estar amparadas ou nas consequências das ações ou na virtude dos agentes. E existem, quais são as posturas éticas que existem? Elas com um viés que pode ser consequencialista, deontológico ou virtuosista. Bom, primeiro as posturas éticas laissez-faire, que são especistas, hedonistas e amparadas no reconhecimento dos direitos individuais. As posturas antropocentristas, que também são especistas, mas que são consequencialistas, são utilitaristas e estão amparadas no reconhecimento de direitos coletivos, além dos individuais. As posturas protecionistas, que são não especistas, são deontológicas, fundamentalmente, e amparadas no reconhecimento de direitos individuais, coletivos e ambientais. As posturas conservacionistas, que também são não especistas, mas têm um viés mais consequencialista e também estão amparadas no reconhecimento das três gerações de direitos. As posturas biocêntricas, que têm duas vertentes, elas podem ser ou consequencialistas ou deontológicas, e ambas amparadas no reconhecimento de direitos individuais de animais considerados sencientes. E os argumentos amparados nas virtudes, nas motivações e caráter dos agentes, que formam o último conjunto de visões modernas.
A partir desse conjunto de posicionamentos éticos, se constroem justificativas que podem ser egoístas e antropocêntricas para a conservação da biodiversidade. Elas estão focadas na ideia de que se a nossa sobrevivência enquanto espécie depende, e o nosso desenvolvimento, né, ainda que não seja a nossa sobrevivência, depende da conservação, então nós devemos conservar a natureza. E existem justificativas altruístas, ecocêntricas, para a conservação da biodiversidade, que estão amparadas no reconhecimento do valor intrínseco, que pode ser estendido a mais ou a menos elementos da natureza, e que ele é fundamental no argumento do princípio da precaução. Era isso que eu tinha pensado como provocação, como proposição para essa reflexão sobre éticas ambientais. Espero que vocês tenham se sentido provocados para refletir sobre os significados dos posicionamentos éticos, a concordância entre eles, sobre como nós construímos juízos de valor sobre a nossa relação com o que nós chamamos de natureza, e da relação entre esses juízos de valor e juízos econômicos e sobre direitos humanos, e sobre o próprio conceito de natureza também. Então, reflitam, sintam-se provocados, retornem a esse vídeo para procurar perguntas e eventualmente tentar formular algumas respostas pessoais. E até a próxima atividade.